Pacheco não tem nenhuma ligação ali, ele não tá nem aí pro teor desse troço. Ele quer agradar o eleitorado que vai decidir quem será o próximo presidente da casa, né? E parece também querer uma boquinha que parece que é o que resta, né? No Tribunal de Contas. Né? É o caminho de muitos, né, Zaidan? Pô! Vai até, é vitalício, né? E com aquela suntuosidade, né, que esses ambientes, esses tribunais oferecem aos seus membros, né? E pouca exposição, é bem sossegado. Pouco trabalho também, né? Pô, é bem sossegado ali. 4h59. Palpite, bora! Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela, porque eu não vou poder palpitar, né? Eu acho que é o famoso não tem mais bobo no futebol. 5-0. Não acho, porque não tem mais essa. Eu acho que 3-0 Brasil, no máximo. Lá em Cuiabá. Lá na Arena. O Neymar já chegou todo íntimo do clima saudita, né? Sim. Aqui é muito quente, mas eu já tô acostumado. Já tá acostumado. Ele chegou outro dia. Chegou faz 3 semanas que ele tá na Arábia, já é o saudita, já. Já é o saudita. Zaidan, Manuel, um grande abraço, bom feriado, fim de semana pra vocês, porque a gente só vai se encontrar no ar aqui na Rádio Bandeirantes na próxima segunda. Eu vou te acompanhar. Garoto, eu quero você na minha audiência aqui. Muito obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje até 19h30. Muita informação e debate. E tem também o Fala Galera. Participe pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Fala Galera de hoje. Você permaneceria com o Valber na zaga caso o Alan Santos volte a ficar à disposição? Qual é a sua opinião? 971021493. Caso Matheus Silva e Fábio Sanches desfalquem a macaca contra o Atlético Goianiense, como você escalaria a dupla de zaga? Lembrando que o Edson cumpriu suspensão e já está em condições de jogo. E tem também o Tomás Caíque,
que jogou grande parte da partida, jogo 3-3 na Ilha do Retiro contra a equipe do Sport. Mas eu vou repetir, ó. Você que é bugrino, permaneceria com o Valber na zaga, mesmo tendo o Alan Santos à disposição? E para você que é ponte pretano, se o Matheus Silva e o Fábio Sanches não tiverem condições, quem é que você escalaria como dupla de zagueiros? 97102-1493. E tem as pautas do dia, pautas do programa de hoje do Guarani. Matheus Barbosa, em entrevista coletiva, ele fala sobre a reta final da Série B. Barbosa fala também sobre as suas oportunidades de gol. É revelado nas categorias de base do Guarani. Matheus Souza é apresentado pelo Al-Wahbi, time da segunda divisão do Catar. Bugre vendeu 30% dos direitos econômicos do atacante por $30 mil em pagamento parcelado e ainda assegurou mais 30% do passe no caso de olho numa venda futura. Com trauma no pé esquerdo, Bruno José vira dúvida para o duelo de domingo contra o Vitória. Atacante não participou dos treinamentos de ontem e hoje seguiu no tratamento intensivo. Por outro lado, o Louser deve contar com o Alan Santos, que desfalcou o Bugre nas 2 últimas rodadas por conta de uma lesão na panturrilha. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Confira as chances de acesso após a 31ª rodada da Série B. Os números estão lá à sua disposição. Pautas da Ponte Preta. Mailton, entrevista coletiva, fala sobre os gols marcados contra o Sport. Ele marcou 2 gols, outro foi do Gé. Mailton valoriza o ponto somado e projeta a próxima rodada. Matheus Silva com um problema no ombro direito e Fábio Sanches se recuperando de lesão na coxa seguem sendo reavaliados e são dúvidas para a partida contra o Atlético Goianiense. Edson retorna após cumprir suspensão. Thiago Oliveira e Tomás Kaique também são opções para o setor defensivo. Macaca, que já teve 8 formações de zaga diferentes na Série B, pode ter dupla inédita na partida de domingo. Sem vencer a 6 jogos, Ponte amarga pior jejum de 2023. Gé foi julgado e absolvido nesta terça-feira pela expulsão na partida diante do Mirassol. Assim, o atacante está livre para atuar no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, 3h45 da tarde. Fatal Model, patrocinador da Ponte Preta, cederá espaço na camisa para a ONG Rosas d'Água. Campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Souza pede para deixar o elenco. Brigatti relata surpresa no vestiário. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo a audiência de todo mundo. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Você permaneceria com o Valber na zaga caso o Alan Santos volte a ficar à disposição? Não. Se o Alan Santos tiver condição de jogo, eu escalaria o Alan Santos de começo. Caso o Matheus Silva e Fábio Sanches desfalquem a Macaca contra o Atlético Goianiense, como você escalaria a zaga da Ponte, ou a dupla de zaga? Tomás Kaique e Edson Batista. Vai mandando aí as suas mensagens, 971021493. 971021493. E
no programa de hoje teremos também as pautas, as notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. Notícia 1. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, volta a criticar organizadas. Abre aspas. Essas torcidas organizadas não construíram nada. Eles são um caso de polícia. Essas pessoas são o grande câncer do futebol brasileiro. Fecha aspas. Notícia 2. Jogadores do Ceará negam insatisfação com Wagner Mancini. Elenco alvinegro posta mensagens nas redes sociais garantindo a aprovação do comandante do Vozão. Notícia 3. Reitor de universidade entrega, entre aspas, acerto de Ancelotti com o Brasil. Técnico do Real Madrid foi homenageado em Parma, Itália, e o reitor deu como certa a contratação pela seleção brasileira. Notícias, pautas, não tem ligação com o noticiário de Campinas, mas que o comentarista vai escolher uma das notícias para colocar hoje a sua opinião. 17h09, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 14 minutos em Campinas. Mande para cá suas mensagens. 971021493. É o WhatsApp da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Essa entrevista da Leila Pereira, ela está coberta de razão das organizadas ser um câncer para o futebol brasileiro. Isso está acontecendo na Ponte, mas ao contrário, eles estão apoiando o Marco Antônio Eberlin e ajudando a fundar a nossa nega véia. Assinado Denis. Abraço para você, Denis, muito obrigado. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Olá, Batista. Olá, pessoal da Band. Ô, Batista, eu creio que o Alan Santos tem que jogar, né? Mas só que é o seguinte, esse time do Guarani aí, ele precisa vibrar mais quando joga fora de casa. Aquela derrota pro CRB lá era tudo que não podia acontecer. E se o Guarani perder pro Sport, eu não vejo possibilidade de classificar mais não, viu? Sinceramente. Esse time não é bom quanto o time do Moser. O time do Moser era muito mais vibrante, muito mais. Abraço, bom feriado, Edson Guilherme de Hortolândia. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Atenção, quero falar da Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carrão, originais ou de reposição, para nacionais e também importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais tradicionais e requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos. Falando da Ponte Preta, Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando agora da Ponte Preta. Macaca que já se reapresentou nesta quarta-feira, já fazendo os trabalhos visando o próximo jogo contra o Atlético Goianiense no próximo domingo, jogando no estádio Moisés Zucarelli. Matheus Silva, com problema no ombro direito, precisou ser substituído na partida contra o Sport. E Fábio Sanches, se recuperando de lesão na coxa, seguem sendo reavaliados e são dúvidas para a partida de domingo. O Edson retorna após cumprir suspensão automática. Thiago Oliveira e Tomás Caíque são as opções para o setor defensivo. Lembrando que a Ponte Preta, olha só que número interessante, hein? Já teve 8 formações
de zaga diferentes nessa Série B. Pode ter uma dupla inédita no domingo, a Ponte que não vence a 6 jogos, amargando o pior jejum desse ano de 2023. O Mailton, destaque da equipe na partida contra o Sport, marcou 2 gols, fala exatamente sobre os gols marcados na partida realizada na última segunda-feira. Então, primeiramente, fiquei muito feliz ali por ter feito os 2 gols, ajudado meus companheiros. Como você falou, acho que é uma coisa que eu faço muito bem ali, que é o facão nas costas da zaga, então fui feliz ali, vi que estavam saindo contra-ataque, um passe do Luiz Felipe ali que foi muito bem feito também, saí ali em velocidade e consegui fazer o gol. E a escolha pelo pênalti acho que vem durante a semana, durante os treinamentos, tanto eu, Leonardo, todo mundo ali que treina, sempre treina muito bem, e dessa vez eu fui escolhido, estava na preleção para me bater, acabei batendo e sendo feliz ali e pude fazer o gol. Ponte Preta que pode ter de volta nesta partida contra o Atlético Batista a dupla de ataque titular, que conquistou a Série 2, né, do Campeonato Paulista com o Pablo Diego e com o Gé. O Gé foi julgado, absolvido pela expulsão na partida diante do Mirassol, está livre para jogar domingo, e o Pablo Diego está fazendo um trabalho de readaptação, né, trabalho de movimentação para ver se tem condições de jogo no domingo. Voltando a ouvir o Mailton, ele valorizou o ponto somado e projeta a próxima rodada, exatamente esta partida contra o Atlético de Goiás. Então, como eu falei na entrevista lá em Recife, acho que o nosso plantão é muito bom, a gente precisava, acho que nada mais que confiança que foi passada pelo Brigatti, a gente veio de uma semana muito boa de trabalho e, consequentemente, a gente fez um grande jogo lá, abrimos 3-0, levamos um empate, mas acho que tem que valorizar esse ponto, tem que valorizar o esforço que foi feito lá e agora é focar no Atlético Goianiense, que a gente tem em casa um grande jogo, e fazer uma ótima partida também e buscar os 3 pontos. Esse é o Mailton, né, autor de 2 gols no empate da Ponte Preta contra o Sport pelo placar de 3-3. Ponte vencia por 3-0, acabou cedendo o empate. Convido você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter mais detalhes sobre a saída do Souza, que pediu para deixar o elenco, e também a surpresa de vestiário relatada pelo Brigatti, que deu um ânimo aí, incentivou ainda mais o time a fazer a partida de muita dedicação, muita vontade e garra contra o Sport na última segunda-feira. As informações da Macaca aqui no Sport em Debate. 17h20 em Campinas. Quero falar da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada, e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida dentro ou fora de campo. Transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar aquela iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse para saber mais novalight.com.br. Batista escreve aí: Mailton no Esporte em 2024, Série A. Edubras. Os times normalmente têm esse procedimento, né, o CH? Quando um jogador arrebenta, e aqui em Campinas já aconteceu isso inúmeras vezes, quando um jogador arrebenta jogando muito bem numa partida contra, aí já fica ali mais ou menos engatilhado para uma futura contratação. Não sei se é isso que o Edubras aqui está afirmando, que pode ser que aconteça
ou não, mas que é um procedimento normal e natural do futebol brasileiro, em CH. Acontece sim. Não estarei surpreso se isso ocorrer o ano que vem. Primeiro que eu não tenho a certeza do Edu Braz que o Sport estará na Série A. Tem grandes chances, mas certeza não tenho. Tem muito time aí que era favorito, colocado como favorito por nós mesmos, derrapando aí, Vitória, Sport. Então, como diria o profeta, vamos aguardar, está bem encaminhado. A verdade é essa. Agora, isso também é um pouco da falta de criatividade / competência dos nossos dirigentes, né? Então, não que o Mailton não mereça jogar uma Série A, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas isso que você colocou é verdade no futebol brasileiro. Então, jogou contra o meu time, foi bem pra caramba, já entra na lista de reforços para a próxima temporada. Isso acontece muito. Você tem razão, Batista. Ouvinte participando, 17 horas e 24 minutos, 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você mandar para cá as suas mensagens. Mande áudio. Mande áudio. 1724 971021493 para você mandar para cá as suas mensagens. E eu tenho um recado aqui da Sudeletro. O meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço: Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento sem compromisso através do WhatsApp 19. É o código de área. Quem é de Campinas não precisa usar o código de área. E o número 3776-2400. Anotou? Vou repetir. 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E tem um horário especial no sábado para quem não tem tempo durante a semana, pode fazer as compras no sábado. É das 8 da manhã até o meio-dia. Então não tem tempo durante a semana, mas está de folga no sábado. A loja funciona até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Bom, CH, vamos debater aqui a Ponte Preta. A Macaca enfrenta o Atlético Goianiense, partida marcada para domingo, 3h45 da tarde. Convocação aqui para a torcida da Ponte, jogo muito importante, hein? A Ponte que vinha numa leseira terrível e contra o Sport deu mostras de que tem potencial, tem possibilidade com a mudança de treinador de conseguir os resultados que ela precisa para permanecer na Série B. E é impressionante, né, a fragilidade técnica desse campeonato. Há 6 jogos sem vencer e a Ponte ainda está a 4 pontos do time que abre a zona de rebaixamento, que é a Chapecoense. Imagina se a Ponte jogar um pouquinho, como é o caso que fez no primeiro tempo contra a equipe do Sport. Então, esse é o tipo de jogo que a Ponte, pelo menos ao longo dos últimos tempos, demonstrou que gosta de jogar. A Ponte enrosca em time que está pior do que ela na tabela, como foi o caso aqui do Tombense. Agora, time que está acima da tabela, a Ponte, inexplicavelmente,
consegue fazer boas partidas. E aí o que você acha que o Brigatti vai fazer? Tem a dúvida na zaga. Ele vai manter os 3 volantes. O que é que ele vai fazer? Entra com meia. E o setor ofensivo te agradou. Marcou 3 gols, hein? A Ponte tinha feito 17 no campeonato inteiro. E numa única partida marcou 3. E aí, CH? Bom, essa história de enroscar contra times que são melhores times que são piores, tem uma explicação, é uma tese que eu tenho. É porque ela tem que tomar a iniciativa do jogo. Todas as vezes que ela tem que tomar a iniciativa do jogo e ela tem que propor, não é? Ao invés de ser um time mais retraído, ela tem extrema dificuldade, porque não há qualidade. O time da Ponte é fraco. Então, quando acontece o contrário, quando joga com times superiores, ela joga fechadinha e tenta, como aconteceu contra o Sport, jogar no contra-ataque. É uma tese que tenho, que pode explicar um pouco desse fenômeno, que a Ponte se complica com os piores e se dá bem com os maiores. No caso do jogo do final de semana, ela vai jogar com um time melhor que ela, só que ela joga em casa. E eu estou muito curioso para saber como é que o Brigatti vai armar esse time. O que funcionou contra o Sport, não sei se vai funcionar contra o Atlético Goianiense. E por quê? Porque são times diferentes, tipo de jogo, estrutura tática diferente, e a Ponte joga em casa. Eu acho que um dos fatores, nós estamos aqui trocando ideia, tá? Não tem verdade absoluta, não. Mesmo porque tudo que o Brigatti está produzindo nesse pouco espaço de tempo é novidade para todo mundo. É um outro jeito de comandar o time. É uma outra cabeça, é como se a Ponte estivesse iniciando o campeonato. Porque ele mudou muita coisa. Você percebe no meio tempo que vimos que tem muita coisa diferente. Então eu não consigo ainda projetar, porque é pouco tempo de trabalho e nós vimos meio tempo positivo, porque o segundo tempo teve luta, teve dedicação, isso a torcida, acredito, não tem o que reclamar, só que no segundo tempo o time voltou a ter as dificuldades frequentes que tinha no tempo do Pintado. E no tempo do time do Felipe Moreira. Ele vai ter que encontrar esse caminho ainda. Eu acho que foi bem a equipe, em termos de atitude, de comportamento. Eu achei que a estratégia dele foi bastante inteligente. Ele, com as peças que teve, ele conseguiu encaixar um jogo também. Teve bastante felicidade, diga-se, mas isso faz parte do todo e tem a competência do trabalho dele. Segundo tempo, ele andou fazendo algumas coisas que eu, por exemplo, e parte da torcida pela internet faria diferente, mas não dá para contestar, não. Eu gostei do que eu vi. O mais importante, que era o que nós estávamos cobrando, eu acho que o time respondeu, que foi na atitude e no comportamento. Você ter qualidade técnica questionável, dificuldade para escalar, desfalque e ainda não correr e não ser intenso, aí é coisa para ficar revoltado mesmo e a torcida fica brava com razão. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, ele tem alguns problemas graves. O fato de provavelmente não contar com o Matheus e com o Fábio Sanches, isso cria um problema além dos outros problemas que a Ponte recentemente não tinha. Passamos aqui várias vezes falando pelo setor defensivo, que era uma parte que funcionava melhor que os outros compartimentos que a Ponte tem dentro do campo, meio campo e ataque. Agora, não tendo o Matheus e não tendo o Fábio, é uma grande loteria. Veja o que aconteceu no último jogo. Tudo bem que teve o erro, eu acho até que o Thiagão e o Kaique tiveram bons momentos na partida, mas um dos gols, dá para até discutir 2 gols, com certeza, teve uma falha gritante do posicionamento da parte individual do Thiagão e do posicionamento do Kaique. Eles têm o entrosamento dos treinamentos, porque a zaga normalmente reserva que atua muitas vezes nos treinamentos. É diferente o jogo, eu sei disso. Então, eu tenho a impressão, principalmente pelo que aconteceu na ilha, que ele vai optar pelo Tomás Kaique e o Edson. O Edson volta de suspensão,
Tenho a impressão. Como ele surpreendeu na partida da Ilha do Retiro contra o Sport, ele pode, de repente, surpreender de novo. Tem uma coisa que nós 3 comentaristas, isso foi unânime entre a gente, nós estávamos extremamente preocupados e cobrando um comportamento diferente do Arthur. Eu vi esse comportamento diferente, positivamente falando. Eu vi. O cara interessado, cobrando dentro da limitação técnica que ele tem, física também, mas eu vi um Arthur dos bons momentos da Ponte. Também teve problema no setor, tá? Mas comparativamente com as últimas partidas sob o comando do Pintado, eu posso destacar aqui positivamente. Como eu posso destacar positivamente Amaral, Leonaldi e também o Filipinho. Também tiveram problemas. Cansaram, eles fizeram um jogo de entrega, de marcação, de posicionamento no primeiro tempo, que esse posicionamento, essa disciplina de marcação proporcionou os contra-ataques que a Ponte fez 3 gols no primeiro tempo. Muito por conta do Luiz Felipe, do Arthur, da dupla de zaga, mas principalmente do posicionamento dos 3 homens de meio campo. Então isso tem que ser destacado. Se ele vai repetir a dose, não sei. Não sei. Isso depende muito do adversário e eu tenho certeza que o Brigatti vai mergulhar nas informações do Atlético Goianiense, que é o time que nesse momento é a sensação do campeonato, se é que dá para chamar de sensação. Mas é o time que no segundo turno está mais pontuando que todo mundo, dentro e fora de casa. E isso merece destaque e muita atenção. A Ponte não pode nem pensar em perder esse jogo. 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Tá vendo? Atlético. Então, é o trabalho do Jair Ventura funcionando. Eu já há muito tempo tinha percebido isso, você sabe disso, que a todo momento semanalmente a gente faz, olha, quem que é o favorito para isso, para aquilo, e o meu G4 é Sport, e faz bastante tempo, você sabe disso. Vitória, Sport, Guarani e Atlético Goianiense. Para mim são os 4 que vão subir. Isso é palpite, tá, gente? Daqui 2, 3 rodadas eu posso mudar de opinião. Mas nesse momento ainda é isso. E eu arrasto essa opinião há pelo menos 6 rodadas. É um time que vai dar muito trabalho para a Ponte. Agora, o que aconteceu no primeiro tempo diante do Sport, eu não posso tornar aquilo como conclusivo. Repito, é um trabalho de curto espaço de tempo. Não dá para tirar conclusão. Mas dá indicativo que, se o time comprar, como o Kaique França, antes do jogo contra o Sport, declarou que os jogadores compraram a ideia do João Brigatti. Se virar realmente um time operário, mas na acepção da palavra, na entrega do coração dos caras, se o João conseguiu entrar no coração dos caras e na mente, você torna um jogador, que é o caso da Ponte em muitas posições, jogador questionável tecnicamente, o cara se desdobra. O cara acaba se superando. E esse cara, com confiança e com estrutura por detrás, ele pode surpreender. Eu estou falando em possibilidades. Primeiro tem que ter a parte técnica, evidente, e a parte física também. Agora, se você controla o emocional e enche o cara de moral e bota lá na arena, se você souber lidar bem com isso, e o João sabe fazer isso, você pode equilibrar as coisas, porque tecnicamente não dá para comparar, na minha modesta opinião. O Atlético é um time nota 7 e a Ponte é um time nota 3,5. Estou falando tecnicamente. Só que a Ponte joga em casa e vem de um enfrentamento com muita coragem. A torcida não pode negar isso, que o time teve muita coragem diante do Sport. É muito mais complicado, emocionalmente falando, você jogar com o Sport na ilha lotada do que o Atlético Goianiense dentro de casa. Apesar de todo o trabalho recente e atual do Jair Ventura e essa campanha em 10 jogos, 8 vitórias. Então tudo isso são teses, que a gente está aqui elucidando tudo que está sendo apresentado e aprontado para o jogo de domingo. É uma outra história. O que aconteceu contra o Sport não quer necessariamente dizer que vai acontecer diante do Atlético. Pode ser um desastre o jogo. Como a Ponte pode ganhar e ganhar bem do Atlético. É uma grande loteria. E vou dizer de novo por que é loteria. Se você abrir uma enquete aí para a torcida da Ponte, cravar o time titular ideal da Ponte, eu garanto para você que não tem
30% de times escalados coincidentes. Tem muita coisa diferente. Porque o time não mostra ainda essa confiança. Mas para encerrar, de maneira estruturada, eu levaria o mesmo meio de campo, eu repetiria o Mailton, repetiria o Eliel e o Gé. E na zaga, o problema é a zaga, não é? Agora, você pode repetir o mesmo time jogando de uma maneira mais impositiva, menos reativa, como ela fez. Está jogando em casa, provavelmente a torcida vai responder ao chamamento do time. A Ponte precisa do torcedor como nunca agora. Então talvez eu mudasse, principalmente no primeiro tempo, a maneira de marcar o time adversário. Ao invés de baixar as linhas, jogar pressionando o Atlético Goianiense. Estou colocando na condicional, talvez. Isso requer um pouco mais de estudo e de aprofundamento da maneira que o Atlético Goianiense joga. Mas, teoricamente, mesmo o time com a zaga mudada, não é? Com a mesma intensidade, vontade e dedicação, mas pensar um pouco mais do que seria ideal nos dois zagueiros. A princípio, Edson e Tomás Kaique, Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Atenção, você tem muitos motivos para escolher a Uesco, sabia? E um dos motivos é a nova esmerilhadeira Brushless WS 2901.9. A escolha ideal para o seu dia a dia. Como o nome já diz, ela vem com motor brushless, que é sem escovas, mais eficiente, autônomo e duradouro. Ela possui sistema antitravamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento, proporcionando ainda mais segurança no trabalho. Com proteção de aperto rápido, 8.500 RPM e discos de 125 milímetros. Ela é a eficiência nas suas mãos. E sabe o que mais? A WS 2901.9 faz parte da linha One for All da Uesco, que permite a troca de baterias entre todas as ferramentas 18 volts da marca. Ou seja, ainda mais versatilidade para você. Garanta já a sua e entre para o nosso mundo. O Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. 17 horas e 41 minutos em Campinas. A Ponte enfrentou o Atlético Goianiense em 15 oportunidades. Tem 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Marcou 18 gols e sofreu 25. Portanto, o retrospecto é negativo da Ponte diante do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o 5º melhor visitante na Série B. Tem até agora conquistados na competição 20 pontos em 15 jogos. O primeiro é o Juventude, segundo o Vila Nova, o terceiro é o Vitória, o quarto é o Novo Horizontino e o Atlético Goianiense é o 5º melhor visitante, 20 pontos em 15 jogos disputados. A Ponte é a 14ª melhor mandante. A Ponte conquistou 22 pontos em 15 jogos. 22 pontos em 15 jogos, portanto, é a 14ª melhor mandante do Campeonato Brasileiro da Série B. E o CH falava, né, dos jogadores que estão à disposição. O João Brigatti vai ter um reforço que eu considero muito importante, que é o Pablo Diego. Pablo Diego vem de um longo tempo aí inativo, estava lá na Série A2, ajudou o time da Macaca, mas aí teve uma lesão, no primeiro momento não ia operar, estava tentando fazer o tratamento, aliás, fez o tratamento, não deu resultado,
resolveu operar e estará de volta. Já estará em condições de jogo, talvez não começando, é evidente, mas no banco de reservas na partida diante do Atlético Goianiense. Ele é muito bom jogador, tem muita qualidade. E aí tem que ver como é que ele vai retornar depois de contusão, mas vai ajudar sim a Macaca nessa reta final da competição. Por exemplo, se fosse o Pablo Diego, aquela bola que caiu nos pés do Polvidiero, não perderia jamais aquele gol. O Polvidiero, ele tem um grande problema, que é a feitura de gols. Na frente do gol, ele não sabe enfrentar o goleiro, ele fica apavorado. A bola diminui e o gol para ele também diminui, né? Então fica aquela situação ali, né? Ele fica na frente do gol e não sabe o que fazer direito com a bola. Poderia ter feito qualquer coisa, menos o que ele fez. E seria o gol da vitória da Ponte. Então o atleta fica muito próximo de se consagrar e acaba saindo como vilão de uma partida como essa. Então não sei, né, o que é que pode ser feito aí, mas talvez conversar com um atacante consagrado, fazer uma lição de casa, tentar fazer algum procedimento, talvez até psicológico. Ele tem bom arranque, tem velocidade, no 1 contra 1 ele vai bem, mas na hora da definição o cara nega fogo. Outros jogadores também tinham e têm esse tipo de problema. Por exemplo, Thiago Luiz. Thiago Luiz, ele era desse jeito, né? Era não, tá jogando aí até hoje. Não sabe chutar no gol. Tem uma boa técnica, tem um bom controle de bola, mas na hora de chutar no gol, o cara acerta a trave, chuta pela linha de fundo, faz um monte de coisa, menos acertar o quadrilátero lá com 7,14 por 2,44. E é aquilo que resolve, né? É aquilo que resolve colocar a bola na rede. Então o Polvidiero tem esse problema e o Pablo Diego não. Então o Pablo Diego vai ajudar muito o time da Macaca nessa reta final. 17h45, intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19 98315 0091. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h49 em Campinas. Esporte em debate hoje até 7h30 da noite. Muita análise, informação e debate. E claro, a participação do ouvinte. A LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas. Confira em 2 endereços em Campinas. Tem a sede da empresa, que fica no Cambuí, Rua Doutor Sampaio Peixoto, 136. E a loja de lançamentos no Guanabara, Avenida Barão de Itapura, 1772. Entre em contato pelo telefone 19 3722 7740 ou então pelo WhatsApp 995254275 e nas redes sociais @LG Mota Imóveis. Quer ficar por dentro das novidades e dicas do mundo imobiliário? Então assista ao programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 da manhã na tela da Band Mais TV. Apoio da LG Mota Imóveis. LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Bandeirantes! 17h50 em Campinas. O Daniel Bucheroni está compartilhando informação. Batista, aqui na minha John Boy do Lope, sentido enxuto carreata dos profissionais da coleta de lixo de Campinas, em prol de alguma reivindicação. Neste momento, trânsito lento, sentido centro, altura da Vila Teixeira. Abraços, Daniel Bucheroni. Obrigado, Bucheroni, pela informação, né? Compartilhando prestação de serviço. Então, se você que está nos ouvindo e está transitando aí nas imediações e puder evitar a John Boy do Lope, ali mais ou menos na altura da Vila Teixeira, o Bucheroni está informando que o trânsito está bem lento. 17h51, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tarde, Batista, equipe. Batista, o Kaique França não orienta o zagueiro pra marcar, né? Ele é bom embaixo do gol aí, mas orientação ele tinha que orientar, né? Ô, tá desmarcado ali, vai lá. E o Elvis, volta mais? De forma, o Elvis é um craque, pô, meio de campo, pra lançar pros tacantes na cara do gol. Momento o Pablo Diego vai jogar agora, Batista. Um abraço pra vocês aí, hein? Bom trabalho, Batista, parabéns. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista! Oi! Fala, CH, fala, turma da Band. Aqui é o William do Cidade Jardim, passando para mandar um abraço a todos Ponte Pretano. Creio na vitória da Ponte Preta domingo. E Batista, manda um abraço hoje pro meu filhão, aniversário dele, aniversário do Marcos Davi, completando 14 anos, Ponte Pretano da pele até a alma.
Fica com Deus aí, um grande abraço. Amém. Marcos Davi, parabéns pelo seu aniversário, 14 aninhos, que beleza, hein? Parabéns pelo seu aniversário, desejo a você saúde e principalmente felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional. Boa noite, aqui é o Guilherme dos Estados Unidos. Batista, para mim, o que a sua equipe viu de bom no treino aberto do Guarani hoje? Alguma novidade? Já já vamos falar do Guarani, tá? Já já vamos trazer informações do Guarani. Boa tarde a todos. Se fosse o Paulo Baia no lugar do Polvidiero, teria feito gol contra o Sport. Carlos Matozinho, Itatiba. Concordo. Se fosse o Paulo Baia, teria feito aquele gol e a Ponte teria cravado 4-3 no placar. Sairia com resultado positivo da Ilha do Retiro. Infelizmente, né? Caiu no pé do Polvidiero. Então, a gente fica aqui e parte da torcida criticando o Thiago Oliveira, que realmente falhou, né? O que ele fez foi um negócio absurdo, foi tirar a bola, deu uma lascada ridícula. Muito tempo sem jogar, né? Isso compromete também, tem que ser levado em consideração. A última partida dele foi na Série A2 do Campeonato Paulista. Então falhou, não tem como falar outra coisa, ele falhou no segundo gol da equipe do Sport. Mas também o Polvidiero, apesar da falha do Thiago Oliveira, poderia ter dado a vitória para a Ponte e não conseguiu por pura incompetência. Então tem que ser colocado também dessa forma. O ouvinte continua participando conosco, 97102-1493. 97102-1493, para você mandar para cá suas mensagens. Quero falar aqui do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que tem o melhor self-service de Campinas. E sábados e aos domingos tem aquele saboroso churrasco. Você gosta de churrasco? Então vá até o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante no final de semana, sempre de sábado e também domingo. E tem rodízio de pizza sensacional, com a melhor pizza de Campinas, saborosa e com muito mais recheio. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, pizza da melhor qualidade. O rodízio é de terça a sábado. Muito bem servido, sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos. Ambiente agradável, bom atendimento. O salão é climatizado, um ótimo lugar para reunir a família, a empresa, os amigos, aquele encontro depois do futebol para fazer o seu happy hour. Anote aí o WhatsApp para reservar o local. Você sabe, né? Se o seu grupo for acima de 10 pessoas, você ganha um desconto especial do João Dias. WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h57, informações do Guarani. Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre, que joga no domingo, 18 horas, pega o Vitória, lá no estádio Barradão, em Salvador, sequência desta Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani ganhou hoje uma boa notícia, né? O Bruno José treinou normalmente, ele que era dúvida, né? Saiu sentindo dores da partida contra o Vila Nova, mas nesta quarta-feira ele treinou normalmente e vai para o jogo. Então Bruno José está confirmado no time do Guarani para o jogo contra a equipe do Vitória.
Com relação ao Alan Santos, ele está em transição. Exames normais, não apontando nenhuma lesão. Hoje à tarde ele fez um teste de sprint, mas a tendência é que, mesmo que o Alan Santos esteja apto, o Valber seja mantido no time titular e o Alan Santos fique no banco de reservas, né? Então essa é a tendência do Guarani para o jogo contra o Vitória, ou as tendências, o Bruno José começando a partida como titular normalmente e o Valber sendo mantido na zaga, o Alan Santos indo aí para o banco de reservas até para se poupar e se recuperar melhor para a reta final do campeonato. Mas quem concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Brinco foi o volante Matheus Barbosa. Ele fala sobre a reta final da Série B e sobre qual deve ser o papel do Guarani nesses últimos jogos da competição. Batista? Claro que para cada jogo, na nossa comissão técnica, o departamento ali, eles estudam os pontos fortes e fracos dos times adversários. Então, assim, acredito que a gente vem fazendo um grande campeonato, então não tem por que mudar muita coisa. Acho que a gente já esteve muito distante do G4 e a gente buscou isso. Então, acredito que o trabalho vem sendo bem feito. Então, não tem por que mudar muita coisa. Claro que cada adversário tem algum ponto forte em algum aspecto, o outro tem um ponto mais fraco em outro. Então, isso nossa comissão técnica procura sempre nos passar. Então, acredito que nós, Guarani, acho que a gente não tem muito o que mudar, a gente tem que seguir se impondo o nosso estilo de jogo e fazer o que a gente vem fazendo, que tem tudo para, assim como a gente chegou no G4, tem tudo para a gente se manter e buscar até algo a mais. O técnico Humberto Louser, Batista, utilizou no treinamento desta quarta-feira uma formação diferente. Hoje ele testou a equipe com 3 volantes, sendo o Matheus Barbosa, que a gente ouviu há pouco como primeiro volante, o Lucas Araújo como um segundo volante e o Matheus Bueno com um pouco mais de liberdade com a posse de bola. Essa formação, no entanto, não deve iniciar o jogo. Ele deve manter aquela formação que ele tem utilizado, né, um 4-3-3. Mas o próprio técnico Humberto Louser tem afirmado, Batista, que os adversários estudaram muito bem o Guarani e muitos têm mapeado todas as ações do time. Então uma formação como essa testada hoje serve como alternativa para tentar surpreender os adversários. Neste caso, nesta formação com 3 volantes, o Bruninho deixa o time e aí o Lucas Araújo entra em seu lugar. É uma possibilidade que o técnico Humberto Louser tem testado, até porque os adversários, claro, né, buscam entender e conhecer do Guarani para que possam tentar neutralizar os seus pontos fortes. O Matheus Barbosa fala sobre as suas oportunidades de gol. Ele que já fez golaço, inclusive, nesta temporada, hein? Vamos ouvi-lo. Não, acredito que feitas aí de acordo com os adversários. Como você disse, eu tenho um bom arremate de fora da área. Nesse jogo eu entrei com esse pensamento que se tivesse oportunidade iria realmente finalizar, porque com o campo molhado dificulta o goleiro adversário, mas infelizmente não tive essa oportunidade. Acredito que as equipes adversárias também estudam a gente, então eles sabem que eu tenho um bom arremate. Mas assim, se relembrar o jogo, se eu não me engano, o Bueno teve 2 oportunidades de chute. Então assim, graças a Deus eu não sou um cara individualista, então se o pessoal tá marcando meu, vai ter outra pessoa livre, então o Bueno também finaliza muito bem. Então assim, independente de quem esteja ali, tô procurando fazer as movimentações, o importante é que tenha alguém livre para fazer os gols. Portanto, o Guarani, que deve ter Bruno José no time e ainda o Valber continuando na zaga ao lado do Lucão. O Guarani vai vender, ou já vendeu, 30% dos direitos econômicos do atacante Matheus Souza, das categorias de base, né? Ele foi revelado pelas categorias de base do Bugre e apresentado pelo Al-Awab, da 2ª divisão do Catar. O Guarani aí vendeu por $30 mil em pagamento parcelado, 30% dos direitos econômicos do atleta e ainda ficou com mais 30% do passe de olho numa venda futura. É o Guarani fazendo negócios, claro, para melhorar aí o seu caixa, a sua condição financeira para terminar a temporada no azul. Convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista e conferir as chances de acesso, time por time, após a 31ª rodada da Série B. Tá tudo lá no portal Carlos Batista, vá lá e confira todas as informações do Guarani. Falamos do Bugre, que volta a campo no domingo, aqui no Esporte em Debate. 18h02 em Campinas. Quero falar da Aeropisos. Vai construir ou reformar? Vem para Aeropisos. Nesse mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99.
o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para pagamento à vista ou então consulte outras opções de pagamento. Atenção, Aerozap. Aerozap, o número do Aerozap para você. 19, que é o código de área. E o número, atenção, anote aí. O número do Aerozap, 983150091. Na Aeropisos você também encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. 3 lojas em Campinas. Avenida das Amoreiras, 4079. Chácara Campos Elíseos. Avenida John Boy do Lope, 8200, no Satélite Íris. Rua Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. Aerozap 19983150091. Siga no @Aeropisos. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Bom, CH, vamos falar aqui do Guarani, que treinou hoje e teve aí novidades, né? Hoje, treino aberto aí para o pessoal participar, o pessoal da imprensa. E a novidade, bom, primeiro que o Bruno José treinou normalmente e vai para o jogo. Portanto, menos um problema para o técnico Humberto Louser. Outro detalhe, Alan Santos está em transição, seus exames estão normais, não apontando mais lesão. E aí ele ficou de fazer agora, no período da tarde, um teste de sprint. Mas mesmo se estiver apto, a tendência é que o Valber seja mantido, tá? O Alan Santos vai ficar no banco de reservas. E o Humberto Louser testou a equipe com 3 volantes, fez um treinamento. O primeiro volante foi o Matheus Barbosa, o segundo, Lucas Araújo e mais o Matheus Bueno. Nesse caso, quem saiu do time foi o Bruninho. Então, colocou mais um volante, mas aí tirou o Bruninho. Não acredito que o técnico Humberto Louser vai usar esta formação de começo. Ele só fez um treinamento caso haja a necessidade para ele usar numa situação de jogo. Então fez o treinamento, utilizou esse sistema para caso haja necessidade, na partida diante do Vitória, usar esse sistema com 3 volantes. Então é isso aí, ô CH. Está confirmado o Bruno José, mas o Alan Santos é banco, mantém o Valber. Algumas perguntas para o amigo, por favor. O treinamento foi aberto hoje, né? Sim. Então essa coisa de 3 volantes é só despiste. Esquece. O Guarani não precisa jogar com 3 volantes. Em jogos mais complicados ele utilizou. Eu penso assim, não é? Bruno José treinou normalmente. Legal. Esse era o maior problema. Outra pergunta, você está afirmando, é informação que o Alan Santos vai para o banco ou é uma conclusão do amigo? É uma informação. Eu não tenho ainda o resultado, né, do sprint. Ele ia fazer aquele teste de sprint. Quando o jogador dá aquele arranque para saber se não sente mais a dor. Agora à tarde ele ia fazer esse teste. Mas mesmo que ele passasse no teste, se ele não passar, ele está fora, até do banco. Mas passando no teste, ele vai ficar no banco e quem joga é o Valber. O Alan Santos era jogador do Vitória, né? Não é isso? Sim. Ah, bom. Você está dando informação, eu não vou discutir. Informação é informação.
técnico sabe o que faz, eu acho que o Valber dá conta do recado, mas o zagueiro titular, na minha opinião, é o Alan Santos, principalmente conhecendo o ambiente como ele conhece, não é? Se ele tiver condição, eu poria no jogo, se tivesse condição. Agora, se vai fazer teste, tudo aí, não dá para discutir. E informação é informação. Se é o Valber que vai jogar, dá conta do recado. Eu estou apenas comentando que o meu zagueiro é o Alan Santos titular. Agora, se vai jogar o Valber, tá tudo certo, beleza, e segue o jogo. A principal notícia é o Bruno José desde o começo. Essa é a principal notícia. Está recuperado, vai para o jogo, sensacional notícia. O Guarani vai com força máxima, não é? Se vai dar conta ou não do jogo, depende muito do comportamento, disciplina, mobilização. O time está mobilizado. O comportamento você precisa, além daquilo que é combinado nos treinamentos, que é ensaiado, que é a proposta de jogo, tática do treinador, o problema é a execução do plano tático. Não é só escolher a maneira correta de enfrentar, de marcar, de jogar contra o Vitória no Barradão. É a execução do plano de jogo. E isso varia de partida para partida porque são seres humanos. Tem dia que você levanta bem, tem dia que você levanta mal. Tudo está sendo feito, a mobilização é completa, o time está na mão do treinador, mas ninguém pode negar da dificuldade que é jogar contra o Vitória na casa do Vitória. Isso ninguém, até os próprios jogadores... isso não é respeitar em demasia o Vitória, que não tem um super time, não. Tem um time que tem que ser respeitado como o Guarani tem que ser respeitado. Então, se é difícil para o Guarani, é difícil para o Vitória pra caramba. Então, até aquele fantasma de visitante que não tinha um grande performance, o Guarani já deixou isso para trás. O Guarani está, nesse momento, conseguindo se impor também em jogos fora de casa. Então a torcida, eu vejo pela rede social, eu acho, assim, respeitando a opinião de todos, eu acho um grande equívoco as pessoas tirarem conclusões pelo jogo contra o Vila. Primeiro que está na regra, mas o Vila veio para praticar um antijogo. 2, a condição do gramado atrapalhou pra caramba os dois times, mas principalmente quem toma um gol rápido e tem que tomar a iniciativa para empatar e virar o jogo. Isso é óbvio no futebol. Isso independe de... Tem certas situações que você não controla. A chuva não dá para controlar e nem a condição encharcada no gramado. Aliás, dita pelo Tigrão, que eu quero concordar, eu fiquei surpreso negativamente. Eu cansei de fazer jogo no brinco, eu estou falando recentemente, depois da Copa no Brasil, em 2014, de 14 para frente, onde houve a grande reforma do gramado do brinco. Eu não me lembro de uma situação, mesmo chovendo a cântaros, com quantidade, em grandes volumes, que apresentasse o problema que em alguns momentos nós tivemos no final de semana. Eu só estou constatando o que eu vi, eu não estou criticando ninguém. E eu também não sou nenhum técnico, nem especialista para falar em gramado. Só estou fazendo uma observação que a condição do gramado atrapalhou o time do Humberto. É só pegar o meio-campo e ver. Não é? Bruninho conseguiu jogar? Matheus Bueno conseguiu jogar? João Vitor conseguiu jogar? São jogadores leves. Não são para gramado pesado. É fácil de entender. Fácil. Então o treinador tinha que colocar um monte de brucutu. O Guarani tem um time muito forte. Não tem um elenco muito forte. Então quando você não conta com o Bruninho, com o Bruno José, né, com o João Vitor e com o Bueno e o Barbosa, o time fica manco. Porque as peças que tem no banco não têm a mesma qualidade técnica. Eu acho que não precisa ser nenhum grande conhecedor para constatar isso. Para mim isso é muito claro, muito claro. Você olha para o banco e vê os jogadores que você tem à disposição, e Humberto não é maluco. Mesmo o gramado contra o Vila não sendo propício para os jogadores que estavam escolhidos por ele, no caso do time titular, você olha para o banco, você sempre fica com a esperança que mesmo com a condição do gramado ruim, esse cara que é diferente, que é o titular porque é melhor do que quem está fora, resolva o problema mesmo com a condição do gramado, mas isso não aconteceu. E também tem muito do mérito do Vila Nova pela marcação, o antijogo, seja lá como você gostar de denominar isso, não é? Tem a competência do adversário também, que não é um time qualquer, é um time que tem lá jogadores de qualidade, também na marcação e no antijogo. Então, o Guarani, para mim, continua muito forte.
O Guarani continua muito capaz de chegar dentro do Barradão e ganhar o jogo do Vitória. Agora, para isso acontecer, algumas coisas, apesar do gramado, elas não podem repetir, não podem voltar a acontecer. Eu não entendi, por exemplo, que o Guarani deu tanto campo no primeiro tempo para o Vila Nova. Precisou tomar o gol para começar a se impor. O Guarani tem, pelo menos eu penso assim, tem os seus melhores momentos no campeonato quando jogou o primeiro tempo de maneira intensa, marcando saída de bola e tratando de empurrar o adversário contra o seu próprio gol. Foi assim que eu vi o Guarani sendo competente, nas mãos do Humberto. Então eu não entendi muito bem, pode ter sido uma estratégia, mas ela não funcionou. Com chuva ou sem chuva, o que foi adotado no jogo contra o Vila não funcionou de maneira estratégica. Acho que o time teve um jogo de entrega, mereceu um empate, legal, tá tudo certo. Só que é página virada e agora o capítulo da novela é outro. Jogar no Barradão não é fácil. Como enfrentar o Vitória? Eu não esperaria o Vitória lá dentro. Eu trocaria chumbo com o Vitória. Pela característica do time. Marca em cima e tenta se impor, não deixa os caras gostarem do jogo. Porque aí a torcida vem junto, aquele público inflamado, e ali a acústica é complicado. Então você precisa tomar muito cuidado na parte emocional para não se envolver com a pressão, não é? O clima lá, todo o aspecto de pressão, de necessidade, jogando em casa, aquilo contagia negativamente. O Guarani não pode permitir isso. Por isso que eu estou sugerindo. O trabalho mental está sendo feito. Você percebe que o Guarani é um time controlado e maduro. Só que às vezes dá aquela falseada. É normal. Não é um super time. Tem problemas como todos têm. Como o Sport tem, como o Vitória tem, como todos os times. É um campeonato brasileiro da Série B de nível técnico muito questionável. Então o Guarani precisa tomar conta disso. As peças são essas mesmas. Agora, o plano de jogo, a execução e como você vai lidar com uma atmosfera do que vai ser proposto lá pelo Vitória, pela sua torcida, que é o X. Essa é a chave do jogo. É a chave da vitória. Se o Guarani interpretar isso com os caras dentro do campo e o treinador não ficar ali demorando para tomar a atitude certa, o Guarani tem muita chance de vencer o jogo. Agora o jogo é complicadíssimo, Batista. Jogar com Vitória lá, todo mundo sabe que é uma tarefa, você precisa ser muito competente para trazer os 3 pontos para casa. O Alan Santos ficou quase 20 dias parado na SH. Talvez esse seja o motivo, é uma temeridade. Colocar o cara para jogar, ficando tanto tempo parado. Então, nesse jogo aí ele vai no banco, aí no próximo, beleza, ele volta, ele era o titular absoluto, né? E é uma região, né? Eu não sou médico nem fisioterapeuta, mas eu converso muito com o Gleger. O Gleger foi um jogador que atuou durante tantos anos e a gente toda hora troca ideia fora do microfone, e essa é uma contusão que é muito delicada. Ela engana muito, ela é muito traiçoeira. A região da panturrilha tem muitas terminações nervosas e às vezes você acha que está curado, tem o exame e de repente arrebenta de novo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o Guarani tem gente competente para tomar a melhor decisão. Eu estou falando em termos técnicos. Agora, você falou num ponto que é verdade, é fato. Esse cuidado tem que ser tomado por causa da região da contusão. Agora, ritmo de jogo também é um fato. E o Valber não está comprometendo, né, Batista? Então não dá assim, a diferença técnica não é tão grande assim para você falar, não, pelo amor de Deus, volta o Alan Santos, mesmo que no sacrifício, porque o Valber não dá conta. Não, o Valber dá conta, não é? Então nesse ponto eu concordo com o amigo. 18h17, só complementar aqui o noticiário do Guarani. Eu falei aqui sobre a questão da drenagem, né? Vocês se lembram? Até o Gleger falou, não vi nada de diferente lá na partida contra o Vila Nova. E desde o jogo contra a Ponte no derby, eu tenho percebido que há poças d'água no gramado, coisa que não existia antigamente, né? O Guarani sempre teve uma ótima drenagem. E me chamou a atenção,
E até falei aqui sobre possibilidade de entupimento nos dutos da drenagem do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí o que aconteceu? É exatamente isso que vem acontecendo lá no estádio Brinco de Ouro, no gramado. Os dutos estão entupidos. A areia colocada para o nivelamento do gramado entupiu os dutos. Hoje, por exemplo, o alemão estava lá tentando desentupir alguns dutos. Não dá para fazer um trabalho perfeito, né? Porque a solução vai ser só o ano que vem. Aí tem que tirar toda a grama, desentupir os dutos e aí replantar a grama. Não dá para fazer isso agora. Então, a solução é tentar fazer o que o Guarani está tentando fazer. O alemão estava fazendo um buraco ali na entrada da pequena área. A água estava juntando muito fortemente. Inclusive, deu para perceber que havia ali a grama toda raspada, né, uma espécie de lamaçal ali naquele setor. E aí, nos próximos dias, o alemão, que é quem cuida do gramado, vai fazer isso com outros dutos para tentar liberar a passagem de água depois nos próximos jogos, se tiver chuva torrencial, como aconteceu na partida diante do Vila Nova, pelo menos aquele setor de área não fique tão encharcado. Então, havia sim problema nos dutos na drenagem do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, quem falou ao contrário daquilo que eu estava afirmando, que achei estranho aquela quantidade de água, eu frequento o estádio Brinco de Ouro desde 1983. Eu cheguei em Campinas em 1984, mas eu já vinha, em outras oportunidades, fazer jogo aqui no estádio Brinco de Ouro em Campinas. E eu já peguei muitas chuvas torrenciais e nunca vi o gramado do jeito que estava na partida contra a Ponte no derby e também na partida diante do Vila Nova. Então alguma coisa estranha estava realmente acontecendo e na prática a prova de que efetivamente havia uma dificuldade, um problema com a drenagem. Então agora não dá para fazer o campo inteiro, mas fazendo aquela área ali, pelo menos a pequena área, ali a situação sendo resolvida vai melhorar bastante, especialmente para os goleiros. Choveu demais? Sim, a chuva foi violenta, tanto no derby, até o jogo foi paralisado, choveu granizo. E contra o Vila Nova também, uma chuva muito forte. Mas aliado a isso, o gramado não suportou porque havia o entupimento dos dutos da drenagem. São 18 horas e 21 minutos. Vai construir ou reformar? Vem para Aeropisos. Neste mês de outubro, a promoção está imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para pagamento à vista ou então consulte outras opções de pagamento. Pelo Aerozap 19 98315 0091. Na Aeropisos você encontra tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Todos os produtos com uma mega oferta para você. 3 lojas em Campinas, Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos, Avenida John Boy do Lope, 8200, no Satélite Íris, Rua Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. Aerozap 19 98315 0091.
siga no @Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. 18h22, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Bom programa para você aí. Dê um grande abraço para esse grande comentarista CH, Carlos Henrique, o bate pesado. Esse cara é coerente pra caramba. Falar antes é fácil, né? Falar depois é fácil, aliás. Mas eu cantei a pedra bem antes, que o meio de campo da Ponte tinha que ser os 3 meninos da base: Leonardo, Felipe Amaral e Filipinho. Felipe Amaral estava no estaleiro, encostaram o moleque vinha bem pra caramba, teve uma contusãozinha lá, uma suspensão, não me lembro, foi um jogo só, tiraram o menino do meio de campo. Você viu o resultado que deu os 3 moleques no meio de campo? Porque Leonardo tá mal. Depende muito de quem tá do lado dele também. O Leonardo é um volante /meia, que tem que liberar ele pra ele pisar na área, ele sabe passar a bola, ele bate pra gol, ele tem uma certa, ele não é lento, tá? E o João Brigatti, ele vê isso. O João Brigatti é inteligente, só não podia escalar, né? Foi um erro do Marco Abelin. Não era para ter trazido o Pintado. Era para ter trazido o João Brigatti. Tinha economizado dos cofres. E o João Brigatti tinha arrumado o time. Mas ia subir? Quando eles chegaram, teria condição de subir. Mas não ia subir, que o time não tem condição de subir. O time é fraco, tecnicamente. Mas já estava praticamente livre, ou quase já livre desse fantasma desse rebaixamento, tá? E a minha zaga tem que ter o Thiagão. Thiagão falhou no gol, falhou, mas foi 99% Thiagão foi bem contra o Sport de Recife, que não é qualquer coisa. Thiagão e esse menino que entrou no segundo tempo, que eu esqueci o nome dele agora, tá? Então, a zaga vai ser essa, não adianta vir com o jogador fora de forma, tal. Avelado e Hortolândia, um abraço a todos. Bom programa para todos. E a torcida Ponte Pretana, que é muito crítica, está na hora de pôr o time nos braços e lotar o Moisés Lucarelli domingo. Que esses 3 pontos aí, a gente dá uma alavancada muito grande para sair desse fantasma. Bom programa a todos. Valeu, Avelar. Um abraço, muito obrigado. Deu uma tigrada aí, hein, Avelar? Mas valeu, mais um ouvinte no ar. Salve Batista, galera da Band. Cleberson aqui que tá falando. Vitória ontem do Mirassol, ele entrou na briga, né? E agora vai ter 2 pedreiras brabas pela frente, hein? Vitória e depois o Mirassol. Mas também vai ser um divisor de águas, né? Ver o que esse time pode dar. Tô confiante. Mais um. Muito boa tarde, Batista, CH, Tigrão, amigos da Band. Aqui é o Diego do Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Fazer um comentário aqui, claro, um time que abre 3-0 no placar jamais pode tomar o empate, enfim. Gostaria apenas de fazer uma pontuação aqui sobre a péssima arbitragem do senhor que tem o poder do apito nas mãos, né? Sendo ali 13 minutos de acréscimos no primeiro tempo, eu nunca vi isso, inclusive busquei aqui no campeonato inteiro, isso não aconteceu em nenhum jogo. E no segundo tempo, onde ocorreram várias alterações, ele deu apenas 6 ou 7 minutos, se não me falha a memória, né? Sem contar no absurdo do pênalti que foi marcado, e para completar a obra, ainda o pênalti ser batido com a paradinha, que já está extinta do futebol desde 2010, né? E ainda podemos lembrar também de um possível pênalti do Denis em cima do atacante da Ponte Preta no final do jogo. Um forte abraço a todos. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista, CH, é Paulo André, Bugrino do Carlos Lourenço. Em relação à enquete, eu acho que o Alan Santos deve voltar para a zaga, né? Afinal de contas, ele era o titular quando saiu. E só em relação a algum comentário de algumas outras bugrinos, né, que estão falando aí, eu respeito, mas não concordo, não. Pô, o Guarani tem a segunda melhor defesa, tem acho que é o 3º ou 4º melhor ataque, entendeu? Tá em 4º lugar na classificação,
A pessoa quer mais vibração, quer que ataca mais, quer que recua menos, não confia no Guarani, não acredita no Guarani. Poxa, vamos lembrar, é lógico, todo mundo quer que o time melhore. Mas vamos lembrar, nós estamos numa Série B. O Guarani tem uma das menores folhas salariais, um dos menores elencos. Né? Eu acho que o time precisa agora de mais apoio, principalmente nessa reta final. Veja o exemplo, Vitória perdeu, Juventude empatou, o Sport empatou, o Guarani empatou também. Você entendeu? Não tem ninguém destacando tanto assim nessa Série B. Um abraço, saudações bugrinas. Abraço, mais um. Boa noite, Carlos Batista. Boa noite a todos. Eu sou Natalino do Parque Santa Bárbara, bugrino. Ô Batista, a rodada anterior, o Carlos Henrique disse que dos que estão em cima e desses 5, 2, ele achava que um ia derrapar, entre o Juventude e o Guarani. Eu fiz os cálculos aí, levando em consideração que tem os 6 que estão na ponta aí, seria Vitória, Sport e Juventude, Guarani, Novo Horizontino e Criciúma. A situação do Vitória é cruel, porque ele tinha 6, passou pelo Criciúma, tanto é que perdeu. 6 desses que estão na ponta aí, 6 confrontos diretos. O Guarani tinha 5, passou pelo Vila Nova, agora tem 4 confrontos diretos. Desses 4 são Vitória, Mirassol, Criciúma e Atlético Goiás. Aí vamos lá no Juventude. O Juventude só tem 2 confrontos diretos. O Juventude só tem pela frente aí desses da ponta aí, Sport e Vitória. Então o Juventude vai passar. Se um vai ficar para trás é o Guarani. Então o que o Carlos Henrique disse aí, eu sou obrigado a discordar. Discordar porque a situação dos 2, e pode ser que o Guarani fica, mas tem o Criciúma. O Criciúma está mais lá embaixo, mas a situação dele é ótima. O Criciúma só tem 2 dos mais fortes pela frente aí nas últimas 7 rodadas. Tem o Guarani e Novo Horizontino. E o resto é tudo dos considerados mais fracos. O que vocês me dizem? Inclusive o seu Vitória, viu? Vitória estava pendurado. Vitória tinha 6 confrontos diretos, passou pelo Criciúma, perdeu, e agora tem mais 5 pela frente. Eu acho que a situação do Vitória não é boa. Mas aí eu quero que vocês comentem aí, referente ao Guarani e ao Juventude, qual que está com a situação melhor. Se for o Carlos Henrique diz, o Guarani não sobe. Mas beleza, tudo é comentário, pensamento e estudo em cima da tabela. Abraço a todos. Abraço, e aí CH, você foi citado pelo ouvinte. Bom, o ouvinte não prestou atenção no que eu falei. Sou obrigado a fazer a correção. Eu não disse que o Guarani não vai subir. Eu disse que quem vai subir é Sport, Vitória, Guarani e Atlético Goianiense. Eu não tirei o Guarani do G4. E outra coisa, jogar com o mais fraco não é garantia nessa Série B pelo equilíbrio de 3 pontos. Quanto foi Sport e Ponte? 3-3. Na Ilha. Então, a dificuldade dos próximos jogos de todo mundo, ela não está, na minha opinião, diretamente ligado se está na parte de cima da tabela ou na parte de baixo. Quer outro exemplo? As últimas 3 partidas do ABC. Se o ouvinte assistiu o ABC jogando contra o Mirassol ontem em casa, vai entender o que eu estou falando. A partida do ABC contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Então, gente, há um achatamento técnico, para não dizer que o campeonato é um dos piores tecnicamente nos últimos tempos, não é? E isso não é, colocação neste momento na tabela, não significa que o time que está à esquerda da tabela vai vencer, jogando em casa. Não quer dizer, não é? Eu analiso o que os times apresentam de organização, de elenco e de momento. Se você pegar outro indicativo muito forte para você analisar quem vai, isso é projeção, é tese, cada um tem a sua opinião e eu respeito todas, não é? Só não posso aceitar que digam aquilo que eu não disse. É o momento do segundo turno. É só pegar os times que estão liderando a competição. No segundo turno, em termos de pontuação. O Guarani, por exemplo, é uma das melhores campanhas.
Então isso tem uma série de indicativos que me leva a opinar que, neste momento, eu posso mudar de opinião, nesse momento os 4 que vão subir são Sport, Vitória, Atlético Goianiense e Guarani, Batista. E eu tenho uma informação, se o amigo permite. Informação no ar. Saíram os preços dos ingressos para o jogo da Ponte contra o Atlético Goianiense. Tem promoção, hein? Arquibancada geral, inteira R$20, meia R$10. Setor VIP, 40 inteira e 20 meia. Vitalícia, inteira 100, meia 50. Bilheteria do Majestoso, aberta sábado, das 9 às 14, domingo, das 9 às 16h30. Batista. Perfeito. Portanto, a Ponte mantém a promoção para o jogo diante do Atlético Goianiense. Abraço aqui para o Joaquim Ribeiro da Cruz. Ribeiro, durante muito tempo, foi treinador do futebol amador, conhecido como Luxemburgo, do futebol amador. Ele está me corrigindo. Batista, 7,32 por 2,44. Falei o tamanho do gol, agora há pouco, acho que inverti, né? Esses números sempre me confundem. Mas está correto, ô Ribeiro. Abraço para você, muito obrigado. 7,32, 2,44. Esses números quebrados é que a medida do gol está em tamanho imperial. O futebol foi inventado na Inglaterra. Até o surgimento do futebol é datado do ano de 1863. Essa é a data de fundação da The Football Association, a organização responsável pela gestão do futebol naquele país. Então a FIFA adotou a medida inglesa, que é a medida imperial. Reza a lenda que efetivamente o futebol começou a ser praticado num colégio na Inglaterra. Não tinha regra, não tinha nada, era um bando de garotos jogando uma bola e essa bola ela era atirada num arco. O colégio, no pátio do colégio, tinha uns arcos. E tinha um arco. Então a distância desse arco era exatamente o tamanho do gol, 7,32 e 2,44. Então, quando a regra foi estipulada, quando as regras foram definidas, então adotou-se a medida daquele arco que servia de gol para os garotos que brincavam no colégio lá na Inglaterra. Mas a medida é britânica, né? A medida é imperial. Porque senão poderia arredondar, né? Ao invés de 7,32, poderia ser 7,30. E ao invés de 2,44, poderia ser 2,45. Que diferença ia fazer 1 centímetro para dar um número redondo? Mas não tem número redondo, é número quebrado a si mesmo. 7,32 por 2,44. E até 1970 a trave, que tem 12 centímetros, era quadrada. E aí depois passou a utilizar, a FIFA determinou a trave redonda, do jeito que é até hoje. 18h36 e eu tenho um recado importante para você. O assunto tá quente, então é hora de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com ele é o motor do seu carro que não esquenta. Você sabia que uma das principais causas de problemas do motor é devido ao superaquecimento? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou o fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos.
São mais de 50 anos de mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então é o seguinte, acesse agora paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18h38, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, meus amigos da mesa. Aqui quem fala é o Pico, da turma do Cambuí Campinas, Bugrino. Sobre o Alan Santos, acho que ele tem que ficar no banco. Deixa o Valber. Valber vai fazer o gol da vitória, 1-0. Lá no Barradão, o gol dele de cabeça no escanteio. E esses bugrinos aí que tem medo, que não sei o que tá falando, que eles não vão no campo, eles ficam só no sofá, ficam só assistindo a Band, não faz mais nada. Então, deixa eles pra lá. Vamos continuar torcendo e vamos subir bugrê. Um abraço. Abraço, 18h38, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. 18h42, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado ao Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani. Ele mandou aqui um apanhado geral dos confrontos que os times
que são postulantes ao acesso têm. Então é o seguinte, ó. Vitória, que é o líder, tem Guarani em casa, Sampaio fora, Juventude em casa, Vila Nova em casa, Novo Horizontino fora, Sport em casa, Chapecoense fora. Total, 5 confrontos diretos, 4 em casa e 1 fora. Segundo colocado, o Sport, Juventude fora, Chapecoense em casa, Ceará fora, Mirassol fora, Atlético Goianiense em casa, Vitória fora, Sampaio Correia em casa. 4 confrontos diretos, 1 em casa e 3 fora. Juventude tem Sport em casa, Londrina em casa, Vitória fora, Ituano em casa, ABC fora, Ponte em casa e Ceará fora. 2 confrontos diretos, 1 em casa e 1 fora. Guarani, que é o quarto colocado, tem o Vitória fora, Mirassol fora, Botafogo em casa, Londrina fora, Criciúma em casa, ABC em casa, Atlético Goianiense fora. 4 confrontos diretos, 1 em casa e 3 fora. Novo Horizontino, Tombense em casa, Botafogo fora, Ponte em casa, Atlético Goianiense fora, Vitória em casa, Londrina fora e Criciúma em casa. 3 confrontos diretos, 2 em casa e 1 fora. Atlético Goianiense, Ponte fora, ABC em casa, Vila Nova fora, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Mirassol fora e Guarani em casa. 5 confrontos diretos, 3 fora e 2 em casa. Mirassol, ABC fora, Guarani em casa, Ituano fora, Sport em casa, Ceará fora, Atlético Goianiense em casa, Tombense fora. 3 confrontos diretos, 3 em casa. Criciúma, Chapecoense em casa, CRB fora, Sampaio em casa, ABC em casa, Guarani fora, Botafogo em casa e Novo Horizontino fora. 2 confrontos diretos, os 2 fora de casa. Vila Nova, Botafogo em casa, Tombense fora, Atlético Goianiense em casa, Vitória fora, Londrina em casa, Ceará em casa e ABC fora. 2 confrontos diretos, 1 fora e 1 em casa. A UFMG está trabalhando com 66 pontos. Com 66 pontos, o time tem 99% de chance de subir. Com 65, 93% de chance de subir. Só que é o seguinte, com esses confrontos, falei aqui, né, vários confrontos diretos, essa linha de corte vai ser reduzida. E o Guarani, se ganhar os 3 jogos em casa, o Guarani tem em casa, enfrenta 2 jogos fora de casa na sequência, né? Vitória e Mirassol. Depois tem o Botafogo, sai contra o Londrina e depois tem 2 jogos em casa, Criciúma e ABC. E finaliza o campeonato contra o Atlético Goianiense. Se ganhar os 3 jogos em casa, Botafogo, Criciúma e ABC. O
Guarani tem 54, com 9 vai a 63. Eu tenho comigo, embora não matematicamente, né? Porque a UFMG está trabalhando com 66. Mas eu creio que com 63 vai subir. São as 3 vitórias que o Guarani tem que fazer em casa. Agora, não acho que o Guarani não vai ganhar nenhum ponto fora de casa. Por exemplo, pega o Londrina. O time do Guarani é muito mais time do que o Londrina. Acredito, não tem vencedor de véspera e nem perdedor de véspera. Futebol não tem lógica. Mas seguindo aí, né? Acredito que tem grande possibilidade do Guarani vencer, mesmo fora de casa, o time do Londrina. E em casa são jogos possíveis de serem vencidos. Pega o Botafogo, tem 40 pontos, está no meio da tabela, nem sobe, nem desce, nem cheira, nem fede. Não acontece nada com o Botafogo. Criciúma já é um pouco mais complicado. E a ABC está endurecendo e tudo mais aí, né? Está jogando bem, tem feito bons jogos, mas não acredito não que o ABC vai manter isso até o final da competição. Lá na reta final, por exemplo, o ABC é o penúltimo jogo do Guarani. Finaliza fora contra o Atlético Goianiense e o ideal é que não leve a decisão para Goiânia, que daí a situação pode complicar muito. O ideal... Tudo na vida existe o ideal e o possível, mas o ideal é que o Guarani resolva a sua vida uma rodada antes de terminar o campeonato, justamente na partida contra o ABC. E até seria muito legal, né? Uma festa grande no Estádio Brinco de Ouro com o acesso do Guarani. Faltando depois só definir em que posição o Guarani ficaria na classificação entre os 4. Mas seria ideal que o Guarani tivesse um número de pontos que não poderia mais ser alcançado pelo 5º colocado na partida diante do ABC. Mas futebol, volto a repetir, não tem lógica, tudo pode acontecer, mas o Guarani depende só dele, somente dele, independentemente daquilo que vai acontecer no jogo diante do Vitória, partida marcada para domingo, às 6 da tarde. Fernando da Vila Padre Anchieta, em Campinas. Batista, boa noite. Utopia, 63 pontos, não sobe. Bom, você deve ser matemático, né? Deve ter feito as suas contas, porque os matemáticos estão trabalhando com uma linha de corte maior. 66. Estou dizendo eu, Batista, que não é matemático e não tem nenhuma habilidade com os números. Mas por experiência, pelos campeonatos todos que eu já vi, claro que este ano existe uma diferença. Campeonato muito equilibrado. Não tem o chamado grandão disputando a competição e isso deixou a competição extremamente equilibrada. Pode ter uma diferença nisso, mas não acredito, volto a repetir, que um time para subir precise mais de 63 pontos e o time que vai escapar do rebaixamento não precise mais de 40 pontos. Vamos, como diz o CH, vamos aguardar. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet
é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. 18h53 em Campinas. Ei, Batista e CH, vocês estão empolgados com o time lá de baixo. Quando começam a falar, eu mudo de estação. Eles não têm time suficiente para subir. Venceram a Ponte com um gol de sorte. A bola subiu e raspou no travessão antes de entrar. No fim, a gente se comunica. Jonas do Cambuí. Obrigado, Jonas, pela sua participação, pela sua mensagem. Mas, claro, é evidente que a empolgação é tanto com relação ao Guarani quanto com relação da Ponte. Se você nos acompanha há muito tempo, deve ter se lembrado, né? Campeonatos em que a Ponte subiu, por exemplo, em 2014, que a Ponte subiu lá em Bragança Paulista. O entusiasmo era o mesmo, meu caro. Então não tem aqui nenhuma preferência, ao contrário, a preferência é para os dois. É uma questão de inteligência. Se os dois estiverem bem, nós vamos ter aqui mais audiência, vamos ter mais patrocinadores, o trabalho é sempre mais visto, no caso do YouTube, é sempre mais ouvido, no caso dos aplicativos. Então seria uma burrice imensa torcer para um time e torcer a favor de um time, ter entusiasmo com o time e torcer contra o outro time. E eu não cheguei até aqui sendo burro, né? Claro que não sou o suprassumo da inteligência, mas ninguém fica tanto tempo no ar. Tenho 21 anos de Bandeirantes, um prefixo tão forte e uma empresa tão grande quanto é a Bandeirantes. Estou ininterruptamente desde 1984. Se fosse burro e imbecil, não estaria fazendo programa esportivo e transmitindo também pela televisão até hoje. Então, se tem uma coisa que eu preservo muito, é a satisfação para o nosso ouvinte. Então, o time que está bem, no caso o Guarani, claro que o torcedor do Guarani gosta que tenhamos aqui o nosso entusiasmo, assim como também o torcedor da Ponte teve essa satisfação quando lá em 2014 falamos do acesso da Ponte, ou agora recentemente quando falamos do acesso da Ponte na Série 2 do Campeonato Paulista. Então tudo ao seu tempo e tudo igual dentro de uma situação que a gente coloca aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, pelo menos enquanto eu estiver no comando aqui da Bandeirantes, no rádio e também na televisão. Mas muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? 18h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste domingo tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 15h45 tem Ponte Preta e Atlético Goianiense no estádio Moisés Lucarelli. E às 18 horas tem Vitória e Guarani no estádio Barradão em Salvador. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h59, hoje até 19h30, Esporte em Debate, pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte mandando mensagem, projeção da final da Série B por matemáticos. Vitória, 70 pontos. Juventude, 68 pontos. Atlético Goianiense, 68 pontos. Bom, aqui, né, é critério de desempate então, né? Número de vitórias. Para um ser segundo e outro terceiro. Quarto, Guarani, 67 pontos. Quinto, Sport, 66 pontos. Sexto, Mirassol, 62 pontos. Sétimo, Novo Horizontino, 61 pontos. Oitavo, Criciúma, 61 pontos. Nono, CRB, 61 pontos. Décimo, Vila Nova, 55 pontos. 11º, Ceará, 50 pontos. 12º, Botafogo, 46 pontos. 13º, Sampaio Correia, 44 pontos. 14º, Avaí, 43 pontos. 15º, Ituano, 42 pontos. E não mandou aqui, né, a parte de baixo. Faltou ele mandar aqui a parte de baixo. Não assinou a mensagem. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Como diria Leandro Bolles, está registrado a sua participação aqui, tá bom? Abraço, muito obrigado, mas devia ter mandado aqui a classificação inteira, inclusive com a parte de baixo, né? Olha, é o seguinte, tem um recado importante para você que está aqui acompanhando o nosso programa. Quero falar de temperos, quero falar da Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos.
São temperos prontos especiais para carnes, aves e também peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E olha, muito importante isso que eu tenho falado por aqui. A Aroma das Ervas desenvolveu uma linha de temperos sem sal e com combinações incríveis, até para satisfazer os paladares mais exigentes. São combinações incríveis mesmo, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e também nos hortifrutis aqui da região de Campinas. É da família Sato, Sato pai e Sato filho. O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. E você vai se surpreender saboreando, experimentando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Hoje de manhã fui no mercado, fui lá comprar lá uns produtos lá para minha esposa, Márcia Batista, e aí encontrei o senhor me olhou assim e falou: "Oi, Batista, e aí, tudo bem?" Falei: "Tudo bem." Aí ele pegou, olhando para mim, e falou assim: "Chimichurri, chimichurri." Chimichurri! Sensacional! O Tigrão apareceu aqui hoje, pelo menos para falar chimichurri, não é? Chimichurri! Hoje o comentário do Tigrão está resumido em chimichurri! Aê! Sensacional! 19h04 em Campinas. Vamos aqui com as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas que o comentarista vai escolher um tema para colocar a opinião. Tema 1. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a criticar as organizadas. Abre aspas. Essas torcidas organizadas não construíram nada. Eles são caso de polícia. Essas pessoas são o grande câncer do futebol brasileiro. Fecha aspas. Notícia 2. Jogadores do Ceará negam insatisfação com Wagner Mancini. Elenco alvinegro posta mensagens nas redes sociais garantindo a aprovação do comando do Vozão, ou do comandante do Vozão. Notícia 3. Reitor de universidade entrega, entre aspas, acerto de Ancelotti com o Brasil. Técnico do Real Madrid foi homenageado em Parma, na Itália, e o reitor deu como certa a contratação pela seleção brasileira. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? É o mais palpitante do dia, né? Que é a entrevista coletiva da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Um negócio muito forte. Ela reafirmou que o Abel Ferreira já tinha colocado na última coletiva, dizendo que alguns jogadores do Palmeiras estão sendo ameaçados e já avisaram que vão deixar o clube. Só não deixaram depois de muita conversa na última janela. Que na janela do final do ano, pelo menos 3 jogadores dos titulares vão efetivamente deixar o clube. Isso é absolutamente lamentável. Entre outras coisas, ela veio a público para dizer, para explicar, para dar uma satisfação, porque a pressão é muito grande, né? Falar das contratações, dos equívocos também que foram cometidos nas escolhas, mas principalmente para dizer um negócio muito grave. Que vários jogadores que jogam no exterior, isso não acontece só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro num todo, eles não optam por vir, não pelo salário nem pela estrutura.
Eles não optam a voltar para o Brasil por causa da violência, da moradia, mas principalmente por medo das principais organizadas, dos principais clubes desse país. Isso é muito grave. Eu acho que insatisfação é uma coisa, cobrança é outra coisa, mas com civilidade. Agora, ameaça, isso é crime. Isso é assunto para a polícia, não é? E é uma tremenda falta de inteligência daqueles que se envolveram e picharam as lojas da Crefisa e da FAM. Bem ou mal, desde 2014, a Crefisa, ela patrocina o Palmeiras e são mais de 80 milhões por temporada. Não é um dinheiro desprezível. Agora, pessoas ligadas à principal uniformizada do Palmeiras estão questionando o valor recebido pelo Palmeiras pelo patrocínio da Crefisa, além de colocar em xeque a competência, o trabalho do Barros e da Leila, estão colocando em xeque o contrato que seria muito aquém do que o Palmeiras merece. Nesse momento pode até ser, mas em 2014 era assim, quando a Crefisa chegou. Eu não estou defendendo ninguém não, tá, gente? Eu só estou trazendo à luz a verdade. Lá atrás, quando a Leila apareceu como patrocinadora, o Palmeiras estava caindo pelas tabelas. Hoje, tem título da Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Recopa, vai para Mundial, mas houve uma trajetória até esse momento. O contrato com a Crefisa de patrocínio termina no ano que vem. Você pode discutir os valores, evidentemente. O último reajuste foi de apenas 3 milhões. Se é que dá para falar apenas 3 milhões. Então, uma série de acusações dizendo que ela tira proveito. As pessoas, os críticos fazem uma grande confusão dizendo que o Palmeiras comprou o avião. O avião é dela. E só não enxerga a verdade quem quer a cabeça dela, das pessoas que trabalham lá, e não olham para a verdade. O Palmeiras, quando fretava aviões, pagava muito mais do que paga hoje para o avião que ela mesma comprou para efetivamente viabilizar financeiramente o clube. Então eu acho uma tremenda bobagem, uma besteira gigantesca o que a torcida do Palmeiras está fazendo com o atual presidente do Palmeiras, que comete equívoco como qualquer um. Você vai ao mercado tentando reforçar o seu time, e se os jogadores que são o plano A não querem jogar no Brasil, como é que você faz? Tem que ir para o plano B, plano C. E os planos que foram adotados, os jogadores escolhidos, a maioria não funcionou, isso é fato. Mas daí, ameaçar os principais jogadores, ameaçar e pichar a loja ou as lojas da principal patrocinadora, pera um pouco. O futebol está de ponta cabeça, isso não acontece só no Palmeiras não, hein? Hoje eu falei na tela da Band o que aconteceu com o William no Corinthians. Ele foi embora do clube, ele queria ter voltado, ele não queria retornar para a Inglaterra para jogar em time de segundo escalão. Ele foi obrigado, porque ele tem que efetivamente proteger a família dele, que estava sendo ameaçada. Ele não podia fazer mais nada no Brasil. Voltou para a Europa, para viver uma vida normal. Então eu não sei, está de ponta cabeça. Uma série de clubes, infelizmente, eu não sou contra nada. Eu sou a favor da civilidade. Agora, algumas torcidas, elas passam do ponto. Aliás, as torcidas não. Os membros dessas torcidas. Então não dá para você generalizar, porque tem torcedor bom e torcedor ruim em todas as facções, seja em clube grande, médio ou pequeno. Agora, eu vou repetir o que eu disse na hora do almoço, estou falando agora, estou afirmando. As pessoas que estão fazendo, que querem a Leila fora do Palmeiras, estão dando um tiro no pé. Porque arrumar hoje dentro do futebol brasileiro, pessoas, empresas que queiram botar dinheiro na estrutura é muito difícil. Quer um exemplo? Pega a transmissão da NFL, futebol americano no Brasil. Não tem espaço para patrocinadores, são 12. Pegue comparativamente os patrocinadores do Campeonato Brasileiro. Hoje, Campeonato Brasileiro tem 5.
Qual é? O futebol americano tem mais tradição do que o futebol no Brasil? E por que está acontecendo isso? Uma coisa simples. Credibilidade. Cuidado, Palmeiras. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobomba, Silent. Tem também vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish e aquecimentos solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, é referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova Piscinas. Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. E tudo de primeira qualidade, com atendimento especial, diferenciado também no pós-venda. Anote aí o site para você conferir, tá tudo lá. renovapiscinas.com.br. E eu também vou disponibilizar para você um número de WhatsApp para você, caso queira, mandar uma mensagem com a sua dúvida. Anote aí, 98831-3199, DDD 19. Repito, 98831-3199. Esse WhatsApp é da Renova Piscinas para você tirar qualquer dúvida que você tenha. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscina. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe hoje para colocar a sua opinião? Esse problema, né, Batista, vivido aí pelo Palmeiras, eu acho que enquanto o Código Penal brasileiro, enquanto o Código de Processo Penal brasileiro forem arcaicos, forem tão antigos e tão desatualizados como são, e aí a gente fala, não, porque a polícia prende e o judiciário solta, mas o judiciário, que eu não tenho procuração para defender, de forma nenhuma, mas ele só atende àquilo que a legislação manda, e os advogados competentes trabalham em cima das leis. E aí você tem que renovar as leis, adaptá-las à realidade de violência e de crimes que acontecem no Brasil em 2023 e não em 1940. Nós estamos num outro mundo, num outro século, com uma outra população, com outros costumes, com outros valores, aliás, com muito menos valores, lamentavelmente. Então o problema é de impunidade. Aqui é um programa esportivo. E o CH deu uma belíssima tigrada e brilhantemente a respeito do assunto, porque toda vez que alguém tigra, é porque tem conteúdo para falar, senão não fala bastante. Eu, por exemplo, falo bastante quando eu tenho pelo menos a pretensão de colocar um comentário com começo, meio e fim e conteúdo. Então o CH não é pejorativamente, porque senão eu estaria dando um tiro no meu próprio pé. Desportivamente ele já deu uma tigrada, eu não vou nem entrar no mérito se é ruim para o Palmeiras, se não é. Eu acho que é uma questão policial. Só que, como nós temos uma legislação flácida, arcaica, onde, através de inúmeros recursos, onde transitam os advogados e eles estão dentro do exercício da função deles e dentro do que a lei prevê, tem mais essa. Também não estou criticando advogados, senão também estaria dando um tiro no pé. Agora, isso tudo, esse estado de coisas, gera um negócio chamado impunidade. E a impunidade leva à recorrência dos fatos. Ninguém respeita a polícia, ninguém respeita uma vara penal, ninguém tem medo de cadeia, todo mundo sabe
que é muito fácil driblar legalmente a justiça, se é que isso é possível. Então, é uma coisa muito mais estrutural. E aqui é um programa esportivo e nós estamos falando de futebol. Mas houve dilapidação do patrimônio alheio. Houve ameaça, crime de ameaça de morte. E todo mundo sabe onde os caras estão. Agora, existe uma lei rigorosa para isso? Existe um artigo de lei que se aplica e daqui a pouco, se não for preso em flagrante, o cara está em cana e vai cumprir a pena? Entra hoje, sai amanhã e depois da manhã está pichando, está ameaçando de morte, está fazendo o diabo. Eu não vou nem dizer mais o que eles fazem aqui, tá? Não vou dizer. Então o problema é estrutural do país. O país é um tecido podre. E o futebol é uma célula inserida dentro de um tecido podre. Logo, o futebol está podre também. Por quê? Porque a legislação, ela indiretamente privilegia ou privilegia bandidos. Ela beneficia criminosos. E ela chama às barras dos tribunais pessoas sérias. É o que eu penso. Por uma lei errada, uma lei que é aplicada, na maioria das vezes, para aumentar a impunidade. E o futebol acaba sendo vítima disso. Até quando? Quem tem que mudar o Código Penal e o Código de Processo Penal, através de uma votação democrática, é o Congresso Nacional. E os atuais códigos são complacentes com a bandidagem. Será que o Congresso Nacional quer que esta complacência seja diminuída ou corrigida? Tenho, infelizmente, severas dúvidas. E o ouvinte Marcos José Jaculi, que havia mandado aqui a projeção matemática, repito, os 4 últimos, né? Faltavam os 4 últimos, né? E ele mandou aqui pra gente. Então, a Ponte, de acordo com a projeção matemática, eu parei no Ituano, 42 pontos. Ponte Preta, 16ª colocada, 41 pontos. E os 4 rebaixados: Chapecoense, 35, Tombense, 32, Londrina, 30 e ABC, 24. Bom, se a projeção dele tiver certa, escapa com 36, é isso? Não, escapa... Lógico. Se o 17º fecha com 35, se o 16º fizer 36, escapa. Exato. A Ponte, no caso dessa projeção, né, vai escapar com 41 pontos. Mas não precisaria, porque ela vai estar 6 pontos à frente da Chapecoense. Precisaria estar 1. Agora, isso é projeção, né? Matemática sabe como é que é, né? Eu outro dia imaginei 3. Acabou acontecendo meia. Entendeu, né, Batista? Só repetindo os 4, então, de acordo com a projeção que ele mandou, né? Vitória sobe e é campeão com 70 pontos. Juventude em segundo com 68. Atlético em terceiro com o mesmo número de pontos do Juventude. Aí fica o critério de desempate, ou o número de vitórias ou saldo de gols. E o Guarani em quarto com 67 pontos. Então, na projeção matemática, estes são os 4 que vão subir na projeção matemática que o ouvinte mandou aqui. Um abraço. Muito obrigado, hein? Olha, uma opinião rápida dos comentaristas. Giuliano Ribas é o novo técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Ele substitui Renan Dalzotto. Pediu demissão do cargo após a classificação da equipe brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris. E vai comandar já na próxima competição, né, o novo treinador, que vai ser os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a partir do dia 20. A partir do próximo dia 20. Juba, como é conhecido, é formado em educação física, tem quase
30 anos de experiência no vôlei e já trabalhou na seleção brasileira como assistente técnico auxiliar, analista de desempenho e supervisor da seleção brasileira masculina. E aí, CH, a sua opinião, portanto, o Juba é o novo treinador. O que você acha? Eu acho ótimo. O Juba é um cara que tem uma ficha de serviços prestados no voleibol gigantesca. E o Bernardinho, para quem não sabe, ele é o cara que coordena as duas seleções hoje. Tem dedo dele nessa escolha, não tenho nenhuma dúvida disso. Bem escolhido, os Jogos Pan-Americanos vão ser uma espécie de vestibular para ele, mas o nome é interessante e eu acho muito legal a escolha. E para você, Tigrão, a sua opinião, novo treinador da seleção brasileira de vôlei. Vôlei masculino. Ô Batista, eu até agora não engoli direito a saída do Renan, tá? Não engoli, eu acho que o cara classifica o time num pré-olímpico duríssimo. Ele classifica o time ganhando da Itália e leva o time para as Olimpíadas de Paris. E aí, sabe, é porque eu estava pressionado, porque tem problema de saúde, não sei, eu não sei se seria o momento de trocar o Renan. Agora, optaram por pressionar e ele se demitiu, boa sorte para quem está chegando, mas eu não sei se o Brasil vai ganhar tudo isso que a CBV imagina que vai ter de ganho com a saída de um cara com a competência do Renan. Bom, é o seguinte, aqui o Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens para o programa de hoje. Ouvinte mandou aqui uma mensagem pedindo aqui a análise do Tigrão. Rapidamente, claro, estamos já na reta de chegada. É o seguinte, o Humberto Louser vai colocar o Alan Santos no banco de reservas na partida contra o Vitória lá em Salvador. Ele está recuperado da contusão, mas vai ficar no banco de reservas. Ficou muito tempo parado, quase 20 dias. Joga o Valber. Qual é a sua opinião, Tigrão? Perdemos o contato com o Tigrão, né? Se houver possibilidade, ele traz aqui a opinião dele, tá bom? E é o seguinte, olha, ontem um ouvinte perguntou sobre o conselho arbitral, que ele está achando estranho, que o conselho arbitral do Campeonato Paulista, em outros anos, nessa época, já tinha sido marcado. E agora não foi marcado, ainda não foi marcado. Então, deve acontecer o conselho arbitral da Série A2. Deve ser no dia 23. Aliás, no dia 24. 23 ou 24. E o da Série A1 deve ser no dia 22. Ou seja, um dia antes do arbitral da Série A2. Batista. Então, o conselho arbitral vai acontecer neste mês, na última semana deste mês de outubro. Pois não, Tigrão? Teve um pequeno pico de energia e eu tô com a bateria aqui, mas eu não tinha o retorno do rádio, né? Não estava com fone. E aí, no finalzinho, eu vi que você me acionou. É possível você repetir? Eu respondo em 10 segundos. Em 30 segundos, Alan Santos no banco, Valber será titular contra o Vitória na Bahia. Falta de ritmo, muito tempo parado, estava contundido. Concordo e está sendo, se acontecer isso, a decisão é acertada. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, responde na lata. Começa com você, Tigrão, contra o ABC Mirassol. Chegou a terceira vitória consecutiva. Você acredita que o Mirassol ainda brigue pelo acesso? Claro que briga, tá? 2 pontos do G4. Claro que briga. Tá na briga, rigorosamente na briga. Claro que depende do fechamento dessa rodada. Ele já jogou e os outros não. Mas entrou na briga definitivamente. E para você, CH? Tá na briga, com certeza. Mas não vai subir. Caso o Cano seja campeão da Libertadores pelo Fluminense,
ele vira ídolo, assim, do nível do Fred CH, ou não? Não, sem dúvida ele já é ídolo. Se ganhar a Libertadores, ainda mais. Mas para alcançar o Fred, na minha opinião, não. E para você, Tigrão, a sua opinião? Do mesmo nível para mais. Até porque o Fred tem uma história linda no Fluminense, mas Libertadores ele perdeu. Numa decisão final, ele estava lá. Na única vez que o Fluminense foi para uma final. Se o Cano agora na final ganhar, título inédito, e ele é artilheiro da competição, acho que vai para uma galeria até acima do Fred. Vocês já comentaram bastante, mas como está aqui na pauta, vamos lá, Tigrão. Você acha justa a indignação da torcida do Palmeiras com a presidente Leila Pereira? Absolutamente injusta, incoerente, ilegal e com rótulo de pau mandado. E para você, CH? É um absurdo o que a torcida está fazendo com a Leila e com os homens que comandam o Palmeiras, inclusive com os próprios jogadores e técnico. Eu acho que todo mundo se equivoca dentro do futebol ou de qualquer atividade profissional. Mas o que a torcida ou alguns torcedores do Palmeiras estão fazendo é caso de polícia. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um grande abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, Batista, um abraço a todos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, portanto, né, os comentaristas respondendo na lata. Será que dá tempo? Nós temos aqui um ouvinte com mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui quem está falando é o Renato Lemão Batata. Grande abraço a você, ao Tigrão, enfim, aos amigos aí da Bandeirantes. Batista, é o seguinte, eu escuto o seu programa aí há muito tempo, né? E conheço os amigos aí da mesa. Enfim. A minha pergunta é o seguinte, ô Batista. Por que o Tigrão, viu o Tigrão comentando aí, acho que antes de ontem, numa pedrada que tomou em São Carlos, no tempo ainda que vocês faziam um jogo, vocês viajavam para cobrir jogos em outros estados, outras cidades, enfim, outros campos, né? E eu pergunto assim, você acha que a tecnologia, vocês narrarem o jogo dentro de um estúdio, perde o glamour de estarem viajando junto com o time para outra cidade, times assim adversários aqui de Campinas? E por que isso aconteceu? Pela tecnologia, porque é mais viável e que era uma emoção assim inenarrável, né? Ver vocês comentando os jogos nos campos adversários. Um grande abraço a você e ao Tigrão e os amigos aí da Rádio Bandeirantes. Abraço, muito obrigado. Eu gosto muito de estar no estádio de futebol. Sou vidrado. Estive em vários campos aí, né, pelo Brasil afora, na época que não tinha televisão. Mas não adianta dar murro em ponta de faca, navegar contra a maré, né? É uma realidade. Todas as emissoras estão fazendo isso e quem não fizer isso acaba indo direto para a falência, né? É uma questão realmente econômica. E acabou, vem aí Esporte em Debate. Valeu, gente, tchau! No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate.